Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 7, parte 2. Os sintomas do perfeccionismo. 4. Legalismo. Essa consciência supersensível do perfeccionista e sua sensação de culpa geralmente são acompanhadas de um forte legalismo e excessivo escrúpulo, que dão demasiada ênfase ao exterior, ao pode e ao não pode, a regras e regulamentos. Vejamos por que este sintoma quase que invariavelmente se segue aos 3 primeiros. O perfeccionista, com a sua consciência fraca, sua imagem própria negativa e sua sensação de culpa quase permanente, é muito suscetível ao que os outros pensam dele. Como não consegue aceitar a si mesmo e não tem muita certeza da aprovação de Deus, procura desesperadamente a aprovação dos outros. Assim, ele se torna presa fácil das opiniões e estimativas dos outros. Cada sermão que ouve vai direto para ele e pensa: esse é o meu problema. Talvez se eu conseguir me libertar disso, fazer aquilo, talvez se eu parar de fazer isso e começar a praticar aquilo, então terei paz, alegria e poder. Talvez então Deus me aceite e poderei agradá-lo. E enquanto isso, os pode e não pode vão só aumentando e a pilha vai crescendo, porque a pessoa deseja sempre agradar a um número cada vez maior de indivíduos. Sua auréola tem que ser colocada de certo modo para satisfazer a uma pessoa e de outro modo para agradar a outra. Então, o perfeccionista fica a ajustá-lo de um modo e de outro. E antes que ele perceba, sua auréola já se transformou naquilo que Paulo chama de jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O jugo era uma peça do equipamento de uma fazenda, muito conhecida naqueles dias, que era colocada sobre um animal para fazê-lo puxar o arado, ou então era posta sobre 2 bois para formar uma parelha. Mas o termo tinha outro significado também, e é este que Paulo tem em mente aqui. No Velho Testamento, o jugo era símbolo de uma autoridade despótica, que era colocada no pescoço dos povos derrotados na guerra, como símbolo de seu cativeiro. Era um objeto humilhante e destrutivo. As boas novas da graça de Deus tinham penetrado na vida daqueles Gálatas, libertando-os desse tipo de jugo espiritual. E a boa nova é o fato de que o caminho para Deus não é o da perfeição pessoal. Por mais que tentemos, nunca conseguiremos conquistar, com os nossos próprios esforços, o favor de Deus. A verdade é que este favor divino, a satisfação que ele pode ter para conosco, é um dom que sua graça nos concede por meio de Jesus Cristo. Parece que a mensagem da graça para os Gálatas, depois de algum tempo, começou a ser boa demais para ser verdade. E aí passaram a dar ouvidos a outras vozes, a outro evangelho, como o denominou Paulo, Gálatas 1:6. Talvez tenham começado a prestar atenção aos legalistas de Jerusalém, que afirmavam que para ser um autêntico seguidor de Cristo, uma pessoa tinha que guardar toda a lei, inclusive a lei cerimonial. Ou talvez tenha passado a escutar os ascetas de Colossos, que se esmeravam em fazer renúncias com a finalidade de agradar a Deus. Além disso, se empenhavam também na guarda dos dias especiais, das luas novas e dos sábados. Insistiam também em atitudes de humildade e numa baixa imagem própria. Davam demasiada ênfase ao que Paulo denominou ordenanças. Não manuseeis, não proves, não toques. Ele diz que essas coisas têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e que elas não têm valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 21 e 23. Como é certa essa colocação? E assim a influência dos legalistas de Jerusalém e a dos ascetas de Colossos deram como resultado os diluidores e revertedores da Galácia. Eles se reverteram para uma diluída mistura de fé e obras, de lei e graça. E as consequências disso foram as mesmas que ainda hoje aparecem quando tentamos misturar lei e graça.
Pessoas imaturas e supersensíveis tornam-se crentes neuróticos, perfeccionistas, carregados de senso de culpa, tensos, infelizes e intranquilos. Têm uma atitude muito rígida, são frios em seu amor, dependentes da aprovação ou desaprovação dos outros. Entretanto, com uma atitude paradoxal, eles julgam severamente esses outros, considerando-os culpados e procuram impor-lhes restrições também. 5. Raiva. Mas o pior ainda está para vir, pois a verdade é que está se passando algo de muito terrível com o perfeccionista. Ele pode estar até inconsciente disso, mas bem no fundo de seu coração está se formando uma espécie de rancor. É um ressentimento contra todos esses deveres, contra a fé cristã, contra os outros cristãos, contra ele mesmo e, o que é pior, contra Deus. Ah, mas esse ressentimento não é contra o verdadeiro Deus. Essa é a parte mais triste e me faz doer o coração. O perfeccionista não se ressente contra o Deus de graça, o Deus amoroso que desceu até nós e que na pessoa de Jesus Cristo chegou a morrer na cruz pagando um preço tão alto. Não, esse ressentimento é contra uma caricatura de Deus, um Deus que nunca está satisfeito, um Deus a quem ele nunca consegue agradar por mais que se esforce, por mais que faça renúncias, por mais que imponha leis a si mesmo. Este Deus cruel está sempre elevando o cacife, sempre exigindo um pouco mais para depois dizer: sinto muito, mas você ainda não chegou no ponto desejado. E é contra um Deus assim que a raiva do perfeccionista fica a fervilhar. Em alguns casos, essa raiva é identificada e toda a tirania dos devos é desmascarada e vista tal qual é, uma terrível farsa satânica para tomar o lugar da verdadeira perfeição cristã. E algumas dessas pessoas conseguem superar tudo isso, encontrar a graça de Deus e ser totalmente libertas. 6. Negação. Muitas vezes esse rancor não é reconhecido, mas negado. A ira é considerada um pecado terrível e por isso alguns a enterram em si mesmos. Então toda essa mistura de erros teológicos, legalismo, salvação pelo empenho pessoal, torna-se como que um Niágara congelado. É então que se formam no indivíduo os profundos problemas emocionais. Sua variação de humor é tão forte e tão terrível que ele dá a impressão de ser duas pessoas ao mesmo tempo. Vivendo sob a tensão do esforço que faz para aceitar um eu do qual não consegue gostar, um Deus que não consegue amar e outras pessoas com quem não consegue conviver, o fardo pode tornar-se excessivamente pesado. Então poderão acontecer duas coisas: ou ele larga tudo, ou tem um colapso nervoso. Essa atitude de largar tudo é muito trágica. Muitas das pessoas que recebo no trabalho de aconselhamento eram antes ativos na igreja e que acabaram largando tudo. Esse largar tudo implica em desistir de tudo. Não é que a pessoa se torne um incrédulo. Não, ele crê com a mente, mas não consegue crer com o coração. Já descobriu que é impossível viver de acordo com o seu perfeccionismo. Tentou muitas vezes, mas acabou sentindo-se tão infeliz que afinal largou tudo. Outros sofrem um colapso nervoso. O fardo que carregam é pesado demais e eles sucumbem à carga. Foi exatamente isso que aconteceu ao Dr. Joseph Cook, professor de antropologia da Universidade do Estado de Washington, em Seattle. Era detentor de um título de PhD e profundo conhecedor da teologia bíblica. Tornou-se professor missionário na Tailândia. Mas após passar alguns anos no campo missionário, ficou esgotado. Sofreu um colapso nervoso, não sendo mais capaz de pregar, nem de ensinar e nem ao menos de ler a Bíblia. Como ele explicou depois, eu era um peso para minha esposa e estava sem utilidade alguma para Deus e para os outros. Como foi que isso aconteceu? Criei um Deus impossível e acabei tendo um esgotamento nervoso. Ah, mas ele acreditava na graça de Deus, até dava aula sobre o assunto. Mas seus verdadeiros sentimentos acerca do Deus com quem convivia diariamente não correspondiam ao que ele ensinava. Seu Deus era impossível de satisfazer, um Deus sem misericórdia e graça.
As exigências que Deus me fazia eram por demais elevadas e sua opinião a meu respeito tão baixa que parecia-me estar constantemente vivendo debaixo de sua carranca. E ele ficava o dia todo a implicar comigo. Por que não ora mais? Por que não dá mais testemunho? Será que algum dia você vai adquirir autodisciplina? Como pode abrigar pensamentos tão ímpios? Faça isto, não faça aquilo. Renda-se, confesse, esforce-se mais. Deus estava sempre jogando o seu amor contra mim. Parecia que estava me mostrando as suas mãos transpassadas e depois olhava para mim acusadoramente e dizia: por que você não consegue melhorar? Esforce mais para viver de maneira que deve. Mas, acima de tudo, o meu Deus era um ser que, bem lá no fundo, me considerava pior que um lixo. Ah, ele fazia um grande alarde a respeito de seu amor por mim. Mas eu acreditava que só poderia ter aquele amor e aceitação que tanto desejava no meu dia a dia se permitisse que ele esmagasse quase tudo que eu era realmente. Depois de tudo avaliado, parecia que não havia nenhuma palavra ou sentimento, nenhum pensamento ou decisão minha que Deus apreciasse. Está vendo por que um fiel seguidor de Cristo que tem esse tipo de pensamento acaba com um esgotamento nervoso? E após todos esses anos que tenho pregado, feito aconselhamento e orado por evangélicos, estou chegando à conclusão de que o perfeccionismo é uma doença muito comum entre as pessoas da igreja. Que Deus te abençoe e até amanhã.